Muito bem, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos aqui no canal Radializando. Eu sou o Ed e esse é um canal feito pra galera que é apaixonado por rádio e web rádio. Se esse é o seu caso, por gentileza, já se inscreva nesse canal, também deixa um like nesse vídeo se você gostar dele e comente aí o que você achou, tá bom? Não esquece também de seguir a gente lá no Instagram, Radializando, que eu tô sempre postando as novidades aqui do canal. Na quarta-feira tem sempre um vídeo sobre tutorial ou alguma dica, e na sexta-feira eu sempre venho aqui bater um papo com alguém do rádio, alguém que faz locução, alguém ligado a esse mundo maravilhoso que é o rádio, tá certo? Olha, antes de começar esse bate-papo que tá muito legal hoje, eu quero te falar para você que tá pensando em montar sua web rádio, ou precisa de um streaming novo de qualidade, eu indico para você a Host. A Host é uma parceira aqui do canal, tá dando uma super moral pra gente. Tá aqui o primeiro link na descrição e eles também estão dando um desconto de 10%, é só você usar lá o nosso cupom de desconto ED, tudo maiúsculo. E se por acaso você precisa também aí de um software de automação com qualidade, mais profissional, mais robusto, eu indico para você o Incochan. Também é uma empresa feita por profissionais, mais de 20 anos no mercado. Eles também estão dando um super desconto para você, 20% durante 3 meses. É só você usar o nosso cupom Radializando. Então visita lá o incochan.com.br. Bom, gente, sem muita enrolação, hoje tem uma pessoa aqui muito legal. Ela é dona de uma das vozes mais marcantes do Brasil. Ela já passou por rádio, pela Rádio América, Tupi, Gazeta. Também já emprestou a voz dela para as mais importantes empresas, Netflix e Spotify. Também é muita coisa que tem no currículo dela. Dona do site Voz Feminina. Seja muito bem-vinda aqui neste decadente canal. Fernanda Lima, muito obrigado por estar aqui. Muito obrigada. Obrigada a você pelo convite. Obrigada aí pela oportunidade de poder falar um pouquinho do meu trabalho, que é o que eu amo fazer, e depois de tantos elogios e de toda essa recepção, dizer que o seu canal é decadente, muito pelo contrário, eu acho que você tem que confiar mais aí, que o seu canal tem um conteúdo incrível para muita gente que está precisando conhecer um pouco mais sobre rádio, internet, rádio web. Então saiba que seu canal ele é muito importante, então obrigada pelo convite. Bora falar de rádio, locução e afins. Eu que agradeço. Essa coisa do decadente é só pros convidados dar essa moral aí, falar, não, é bom, é só legal. Pra ir lá no comentário e falar, gente, não é bem assim. É falsa humildade. Fernanda, obrigado por ter vindo aqui. Eu vi o seu material nas redes sociais. Você é uma profissional, assim, incrível mesmo. E uma coisa que eu achei legal normalmente a gente começa sempre o bate-papo pedindo pro pessoal voltar lá no início da carreira, como que começou. Mas eu achei muito legal saber que sua história começou, assim, no AM, que você participou em várias rádios, assim, AM. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Como é que é essa experiência É muito diferente o AM do FM? Então, eu fiz o caminho, acho que inverso da grande maioria dos locutores, né? Comecei no AM, mesmo querendo estar no FM. O FM eu só fui fazer bem depois e não necessariamente... Eu vou explicar como isso aconteceu, mas eu não fui fazer o FM propriamente dito. Mas, resumidamente, eu comecei no AM como estagiária, exercendo uma função que hoje não existe mais nas rádios, que era como rádio escuta. Eu comecei como estagiária na Rádio América, estagiária do jornalismo, e eu era rádio escuta. Para quem não sabe o que é um rádio escuta ele basicamente escuta outras emissoras de rádio como forma de monitorar o que está acontecendo, principalmente no rádio jornalismo. Então eu comecei dessa forma. E ainda na Rádio América foi quando eu fui estudar, fui fazer locução, por indicação e por sugestão de locutores que trabalhavam na própria casa, dizendo que a minha voz era uma voz que passava credibilidade, que seria interessante eu desenvolvê-la como locutora. E eu caí numa mentira também. Na época falavam que tinham poucas locutoras e que eu ia me dar bem. Na verdade, sempre teve muitas locutoras aqui, poucas desenvolveram o talento e o trabalho no rádio, né? Mas na época que eu fiz, já tinha bastante locutores que eram bem atuantes no mercado. E aí eu dei o pontapé inicial trabalhando em rádio como radialista na Rádio América.
Mas aí eu tenho uma experiência antes disso, que ainda foi na faculdade de jornalismo, né? Eu sou jornalista por formação, atuei muito pouco como jornalista, como repórter, mas a minha matéria preferida na faculdade era o radiojornalismo. Eu chegava cedo na faculdade para meio que ficar enchendo o saco do operador que fazia parte lá do estúdio de rádio da faculdade. Então, todos os trabalhos de rádio eu sempre estava à frente. Precisa de uma narradora. Eu sempre me disponibilizava. Então, assim, na época, o glamour era fazer TV, né, ser jornalista de TV. E eu não tinha a menor pretensão de ser jornalista de TV. Eu queria ser de rádio. Não era de jornal, não era de revista. Eu queria rádio. E aí comecei na Rádio América, através de uma oportunidade de um professor meu da faculdade, que viu que eu era, né, a louca da rádio, e me deu a oportunidade de estagiar lá. E aí foi quando eu comecei a trabalhar com rádio. Trabalhar no AM é muito diferente do FM, pelo formato radiofônico, né, dizendo assim de forma bem técnica. O rádio AM ele é mais conversado, ele bate um papo com o ouvinte. Né? Hoje a gente já vê isso na FM. Né? Isso está muito assim, bem desenvolvido no FM. Não só porque a gente tinha a ideia de que o FM era a rádio que você ouvia música e o AM é que você ouvia jornal. Entendi. E, na verdade, isso mudou. Mas, na época, quando eu comecei, lá no início dos anos 2000, ainda era assim. E eu gostava bastante, a gente tinha uma proximidade com o ouvinte muito maior do que no FM. Foi quando eu dei os meus primeiros passos e quando eu também aprendi a trabalhar de forma muito ética como repórter, como jornalista e também como locutora. Porque eu tive assim, o privilégio de trabalhar com pessoas que vieram bem antes e que fizeram história no rádio brasileiro. Algumas são conhecidas, outras não, mas assim, digamos, os locutores e os profissionais raízes, eu tive essa formação, né? O Rui Bala, inclusive, dessa época, né? Você entrevistou aqui no canal, então eu digo que nós somos da mesma turma, somos formados pela mesma classe, assim. Da hora. E aí, com isso, na Rádio América, aí eu não fiquei muito tempo, logo eu saí. Ainda estava, naquela época ainda estava engatinhando essa coisa do digital, de ter home studio, de gravar fora do estúdio, tudo ainda a gente dependia muito do estúdio de rádio, ou a transmissão via satélite, que era muito comum na época. E aí, depois que eu saí, fui fazer Rádio Tupi AM, então, aí é uma coisa puxa a outra, né? Como eu comecei no AM, aí um amigo, um colega indicou outro, tem a Fernanda que é nova, mas fala bem pro AM, pro público do AM e tudo mais. E aí fiz a Rádio Gazeta também, a Gazeta AM, que hoje, se eu não me engano, ela é uma rádio voltada para os estudantes que se formam jornalistas da Casper Líbido. Então, acho que ainda eles estão com esse formato da rádio. E foi no início, inclusive, das rádio webs, né? Que todo mundo começou com a febre de, eu vou fazer minha própria rádio, vou fazer do meu jeito. E a gente sabe que, por mais que você goste de rádio, a rádio nunca é para você, é para quem ouve. Então, verdade. Esse foi o princípio básico que eu aprendi, assim. É verdade. Que eu não tinha que fazer rádio para mim. Não importa se fosse AM, FM, rádio web. A rádio era pro ouvinte. E aí, por sugestão do locutor Lino Alves, que, enfim, trabalhou em diversas rádios, ele falou, Fernanda, se eu fosse você, eu fazia o curso de locução, eu acho que vai te ajudar muito a desenvolver melhor, trabalhar melhor a parte da locução. E aí, assim, fiz. Aí fiz Senac, aqui em São Paulo. Ainda no Senac, ainda durante as aulas, na época, para você estudar, tirar o tal do DRT, você tinha que fazer um teste de aptidão, realmente Caramba. Só entrava quem realmente era muito bom. É sério? Muito. Cara, tinha que ser, assim, realmente diferenciado. Não que eu fosse diferenciada, mas, assim, eu batalhei muito para estar naquele lugar. E, enfim, tirei o DRT, mas ainda durante o curso começou a aparecer as primeiras oportunidades. Porém, a minha saga é que eu queria fazer rádio. Então, bati de porta em porta, fui em várias rádios aqui em São Paulo. E tem aquela história, não sei se você já ouviu de algum locutor, que o locutor tem que começar no interior, depois é que ele vem para a capital. Já ouvi falar. E aí,
eu falei, cara, então é isso que eu vou fazer. Então eu fui para o litoral de São Paulo, fui para algumas rádios no interior e distribuindo o meu piloto para cima e para baixo. E cheguei a fazer testes e nada de me chamarem. Falei, caramba. E falei, bom, então eu vou focar numa coisa que estava começando na época, que era o home studio. Era gravar locução em casa. E eu falei, cara, vou, enfim, atender uma demanda do mercado que é essa. Então, comecei a gravar uma coisa aqui e outra ali. Ainda no curso de locução, comecei a gravar muito material para faculdade de publicidade, jornalismo, gravar para os alunos. Legal, aí eu não sei, tem algumas coisas que acontecem que a gente não sabe como que elas acontecem. Teve um produtor aqui de São Paulo, que eu não sei por que cargas d'água, meu material chegou na mão dessa pessoa. E ele falou, Fernando, estou abrindo uma produtora de conteúdo para a rádio web, para rádios do interior. Eu estou precisando de uma locutora que trabalhe de forma permanente, fixa para mim. Pô, que legal. E era uma coisa também muito nova. E foi a primeira oportunidade que eu tive de ter um salário, que era receber um fixo por mês, porque até então era um cachê aqui e ali. E eu falei, legal, quero. Mas assim, eu lembro que eu falei assim, mas eu não tenho tanta experiência em rádio. Ele falou, não, mas eu quero pessoas que não tenham os vícios do rádio, eu quero gente nova. Eu falei, ótimo, então tô aqui para isso. E aí, começou o meu trabalho como locutora em FM, aí trabalhei 8 anos, gravei 8 anos para uma produtora chamada Talk Rádio, que ela é produtora. Mas aí você gravava o quê? Programas? Isso, eu gravava 3 programas. Um que foi bem pioneiro no formato para rádios web e rádios de outras cidades. Esses programas que, hoje em dia muitas empresas de rádio web, elas oferecem esse tipo de programa, aqueles programas lá, você faz até hoje? Isso, exato. Eram pacotes de programas, sabe, que a gente vê hoje, que legal, assim? Que da hora. E aí eu comecei gravando um programa de flashback que chamava Classe A, só que eu fazia toda a produção, toda a musicalização dele, então toda a produção, a música que tocava, a vinheta que entrava, tudo eu fazia do início ao fim. Aí fiz um outro programa mais jovem que chamava Planet Parade, que ele tocava as mais tocadas da Billboard. E com esses 2 programas, tinha mais um programa que eu fiz durante um tempo, mas também não ficou muito tempo no ar. E aí eu lembro que através desses programas eles começaram a ser vendidos para as emissoras e, querendo ou não, eu fui para o FM, por isso que eu falei de uma forma indireta. Eu para tocar nas FMs, mas nunca trabalhei efetivamente num estúdio de FM. Né? Que louco! E com isso o meu trabalho começou a ficar bem conhecido nas cidades menores, e eu fui desenvolvendo o meu trabalho como locutora e, paralelo a isso, eu fui trabalhando como locutora comercial. A locução publicitária, ela veio bem depois, porque existe uma diferença, né, de locução publicitária e comercial. Você podia dar uma... As pessoas acham que é a mesma coisa, né? Podia dar uma lapidada nisso, mais ou menos? Pra mim mesmo. Claro. Pra mim, eu gosto. Claro. O que é basicamente um locutor comercial? O locutor comercial é um locutor que grava tudo que não é de rádio. Então, vinhetas, anúncios, carro de som... ele grava pacotes, né, de vinhetas, enfim. E o locutor publicitário é aquele que se especializou em apenas gravar anúncios para grande mídia. Então, rádio, TV, internet. E ele basicamente vive disso, né? Então, eu comecei como locutora comercial. Então, gravei muita vinheta, muita chamada de festa, gravei muita coisa para DJ. Na época eu tinha uma voz bem mais jovem, porque isso também é importante dizer que a voz da gente muda. Então, se eu gravava, né, vinhetas de rádio jovens lá atrás, hoje eu nem encaixa, não faz mais sentido eu gravar. E aí, comecei fazendo exatamente isso. Então, eu gravava os programas para essas emissoras. Na época, chegamos a ter, a empresa, não eu, mas a empresa chegou a ter mais de 300 rádios assinantes. Caramba. Então, quer dizer, eu era bem ouvida, né? Em várias cidades, eu recebia muito e-mail. Na época, até a rede social que era bem ativa era o Orkut. E tinha o grupo do programa.
Que da hora. E todos os ouvintes participavam, era onde a gente interagia, eles pediam música, eu tocava. Então, assim, mesmo eu não estando no estúdio de rádio, eu tinha uma proximidade com o ouvinte muito grande, né? E até hoje, esses dias eu recebi um recado no Instagram de alguém que me ouvia. Eu deixei de fazer o programa há quase 10 anos. E o cara ainda lembrou e disse que ainda lembra. Eu falei, gente, como a gente marca na cabeça das pessoas, né? Eu acho isso assim... É muito interessante essa parte da voz marcar, porque o Rui Bala, eu encontrei ele aqui no YouTube, vasculhando, e eu achei um vídeo dele, assim, comecei a assistir, e a voz dele me lembrou da infância. Eu lembrei dele na Transamérica, olha pra você ver, que louco. Tipo, naquela época eu não sabia quem era Rui Bala, nada, eu ouvi o programa, que eu era moleque, e ouvindo ele aqui no YouTube, eu falei, cara, eu conheço essa voz. Fui vasculhar mais e que ele era da Transamérica. Falei, cara, então era esse cara que ficava falando na minha infância. Olha pra você ver que louco. A voz marca, né? A voz... aí que tá, é o que eu digo. O rádio, ele tem essa função... eu digo que o rádio, ele tem uma função social. Que além de educar, orientar e entreter as pessoas, o rádio, ele tem essa coisa de você se aproximar do outro através da voz. Né? Através daquilo que você está ouvindo, de uma mensagem que de repente, quantas vezes você tá chateado, tá cansado, tá qualquer coisa, aí você liga o rádio, ouve aquela música, um comentário que seja pequeno de um autor ou alguém que já melhora muito o seu dia. Então eu acredito no poder ainda do rádio, apesar de estarmos em tempos onde tudo é muito digital, muito tecnológico, eu ainda acredito na magia do rádio, de uma forma transformada, mas claro, eu acho que o rádio ele tem muito essa função. E com isso eu fiz o programa Classe A durante muitos anos, paralelo a isso, trabalhando, porque eu também tenho uma produtora, só que minha produtora ela é muito focada em atender empresas, era muito institucional, então treinamentos, e-learning, eu focava mais nessa parte. E com isso, as minhas locuções comerciais, eu falei, não, eu quero dar um passo além. Também quero ouvir minha voz na TV, também quero ouvir minha voz em outros lugares, né? E aí, tive que estudar bastante, né? Para poder estar nesse patamar desses locutores que são mais bem cotados, assim, que a gente chama, a elite, né? A elite, eu também quero estar na primeira classe, da né? hora. Que na verdade é o que todo locutor quer. Todo locutor, ele quer ser um locutor diferenciado. Só que olha que ironia, nós estamos num momento da história da humanidade em que a locução, quanto mais comum a sua voz, melhor. Ou seja, se você tem uma voz diferenciada... Verdade. Pode prestar atenção que os novos anúncios, eles têm um foco muito diferente do que há 10, 15 anos, em que tinha uma voz forte, uma voz impactante, uma voz que realmente estava ali para te vender. Hoje não, é uma voz mais amiga, uma voz mais terna, uma voz mais próxima, porque ele quer mostrar que você é gente como a gente, quer te vender algo, mesmo que você seja uma pessoa comum. Então hoje a gente vive essa coisa do marketing da pessoa comum, né? Então, eu também tive que fazer essa adaptação, porque quem me ouve ou quem me conhece fala, mas ela não tem voz de locutora, e eu nunca tive voz de locutora, então isso foi uma vantagem para mim. Eu tive que trabalhar isso, claro, você trabalha impostação, projeção vocal e tudo isso aí. Então, quando eu fui estudar, que eu vi, eu falei, cara, o que eu tenho que fazer para ser essa locutora publicitária? Você tem que fazer teatro, você tem que fazer cursos diversos, né, que trabalhe intenção, memorização, não sei. Aí fui pesquisar. Nesse meio tempo, eu tive a minha filha, e foi em 2014. Aí eu tive que, na verdade, assim, não dar uma pausa, mas eu priorizei ela e só gravava os meus clientes mais habituais. Só que com isso eu perdi mercado. Eu acho que é importante também a gente falar uma coisa aqui que poucas pessoas falam, principalmente as locutoras. Nós, mulheres locutoras, quando a gente tem a decisão de casar, ter filho... Casar não, porque o casar ainda dá para conciliar, mas quando a gente tem filhos, a gente perde mercado. Sério? Principalmente quando... Sim. Mas por quê? Que foi o meu caso. Eu priorizei a minha filha, né? Então, muitas vezes eu deixei de participar de castings,
de estar em lugares que eu podia gravar mais ou ganhar mais, porque eu estava com a minha filha e nós sabemos que, né, não são todos os lugares em que as crianças são bem-vindas. Então eu tive que priorizar isso, pelo menos os 2 primeiros anos dela. Entendi. Porque ela amamentava, eu também quis que isso fosse uma prioridade para ela. E eu perdi, sim, muitos clientes nessa época. E eu falei, e agora? O que eu faço para me reinventar? E eu gosto de brincar que eu sou a pessoa que mais gosto de me reinventar, né? Eu sou como se fosse eu não vou dizer um camaleão, não vou usar esses clichês, mas assim, eu gosto do novo. Então, na época, tava exatamente essa mudança, essa transição dessas locuções mais padrões, essa locução mais grave, desses vozeirões mais tradicionais, para aquela voz mais comum. Eu falei, beleza, essa voz eu tenho, mas como eu posso fazer para vender com essa voz, né? E aí, vai fazer teatro, vai fazer, sei lá. E fui atrás disso. Aí me tornei atriz profissional. Também gostei de atuar, fiz alguns pequenos trabalhos como atriz, mas o forte ainda era a minha voz. Eu falei, não, eu vou focar o lado artístico como atriz para a voz. Para a voz. E quando eu comecei a trabalhar essa parte, e aí as portas começaram a se abrir mesmo, né, de novos trabalhos. Aí eu comecei a ter mais oportunidades de fazer trabalhos diferentes do que eu fazia. Foi aí que começaram a aparecer as marcas como Netflix, fiz agora recentemente da Brastemp, fiz. E como é que chega? E como é que chega essas marcas, Fernanda? Você que vai atrás, elas que te descobrem? Como é que é isso? Então. Eu sempre tive essa dúvida, assim, como é que esse locutor tá ali na Globo, cara? Ele que foi, a Globo que viu ele? E a gente tem que entender uma coisa. A primeira coisa é saber, assim, de que não é a marca que chega na gente e também não é a gente que chega na marca. A gente, nós locutores, fazemos parte de uma cadeia de produção do audiovisual. Então vem o cliente, uma agência de publicidade, uma produtora de áudio ou de vídeo e, por último, o locutor. Então, o locutor, ele tem que estar dentro do briefing, ou aquilo que o cliente espera. Então, se o cliente fala assim, eu preciso de uma voz feminina, que seja muito parecida com a de uma mãe, o cara lembra então de você, Fernanda... né? Exatamente. Então, fica muito mais fácil de você chegar nessas marcas. Porém, essas marcas, eles não escolhem a Fernanda porque é a Fernanda Lima, não. Eu disputo com casting com outras locutoras, mas as mais preparadas, e normalmente essas mais preparadas são as que são as mais experientes, têm mais chances de disputar. Isso aqui. E é um eterno morde-a-sopra, que eu chamo. Por quê? Eu recebo muitos nãos para um sim. Então, para mim chegar no Netflix, eu vi muitos nãos antes. Para mim chegar a fazer... deixa eu lembrar uma outra marca. A gente vai falar sobre isso, mas eu sou voz de um dos podcasts mais ouvidos no Spotify, que é uma produção original do Spotify. Eu também tive que fazer testes com várias outras locutoras. Então, assim, a gente é um trabalho de formiguinha e uma construção ao longo da vida. E com isso, já que a gente começou a falar de rádio, o rádio foi ficando para trás. Infelizmente, o rádio já não pagava o que a publicidade, o que a locução comercial pagava. E eu queria, assim, é engraçado porque eu queria muito fazer rádio. E tinha algumas rádios que eram rádios, assim, que eu amava muito ouvir. E eu falava, gente, eu me imagino lá, falando com aquelas pessoas na rádio XYZ. E olha que ironia, né? Não fui trabalhar em nenhuma dessas rádios que eu queria, almejava. Mas, anos depois, ou como diz no cinema, anos depois, aí algumas emissoras entraram em contato comigo. Olha, que da hora. Me chamando para trabalhar. E aí eu que tive que falar não. Eu falei, gente, caramba, não dá. Primeiro porque aí no rádio você tem a questão dos horários, plantões aos fins de semana e feriados, escalas, né, que a gente chama. E quem tem criança... assim, eu tive que priorizar aquilo que para mim era
mais prático no momento, né? Então, por exemplo, nós estamos em 2022. Quando foi em 2020, a Vanessa Calheiros, que é coordenadora da Rádio Antena 1 aqui em São Paulo, me ligou. Fernanda, adoro seu trabalho. Ela já tinha trabalhado com meu esposo trabalhou muito tempo na Antena 1. E ela falou, Fernanda, eu tô precisando de uma locutora aqui pra fazer folgas no fim de semana. Você não tem interesse, você não topa? Eu, não topo. Aí ela falou, aí eu lembro que até que eu tenho 2 filhos, o mais novo tava com meses. E aí ela falou assim, você tá com um bebê recém-nascido, né? Eu falei, tô. Aí ela falou, então eu recomendo que realmente você não venha, porque não vai valer a pena o que você ganha e com o que a gente tá disposto a pagar. Então, eu vou dar uma oportunidade para quem é novo, quem tá começando. Então, quer dizer, é engraçado, eu sempre quis muito uma oportunidade como essa, e ela veio numa situação totalmente adversa, né? Que era uma situação que eu não esperava e que, para mim, já não era mais interessante. Mas eu amo rádio. Se eu ainda recebesse uma proposta que fosse assim, cara, uma proposta irrecusável, dependendo da rádio, com certeza eu toparia. E de certa forma, indiretamente eu ainda faço rádio, né? Acaba fazendo, né? Deve ser legal ouvir sua voz, quando você ouve sua voz numa rádio ou numa televisão, né? Na Netflix, sei lá, deve ser da hora, né? Então, a primeira vez que eu ouvi minha voz, assim, na TV, foi um anúncio pra Globo Local, acho que a Globo Fortaleza. Que, olha que viagem, né? Eu tava em casa, meu marido tem aquela parabólica que pega todos os canais, inclusive os canais dos outros estados e tal. E ele tava, não sei lá porque ele tinha deixado na Globo Fortaleza. E, de repente, eu me ouvi, eu fiz, essa sou eu? Que da hora. E aí meu marido falou, nossa, é você. E aí era um anúncio, eu lembro de um colégio, que é um colégio, uma faculdade que é muito forte lá no Ceará, é uma das principais faculdades do estado. E eu imediatamente mandei um e-mail, foi uma mensagem para o produtor que na época tinha me escalado para o trabalho, agradecendo a oportunidade, que ele tinha feito meu dia muito feliz. Que legal. Então, quando a gente tem essa sensação, a gente sente que, assim, o meu trabalho valeu a pena. É para isso que a gente trabalha. Não é para ser famoso nem conhecido. A minha voz, eu sempre digo que a minha voz, ela tem que servir às marcas, né? Mas é muito gratificante, claro, você saber que depois de tantos anos, a minha voz, tá vendo? Ela serve para uma pessoa comprar um produto, comprar um serviço, serve também para emocionar, dependendo do trabalho que é feito. Então, assim, é um trabalho muito incrível. É igual, usando o exemplo do Rui Bala, que ele, acho que ele deve ter contado para você, que ele narrou alguns jogos das Olimpíadas. Narrou, então, falou. Você imagina as pessoas se emocionando com a narração dele numa medalha de ouro e saber que a sua voz foi literalmente a porta-voz desse momento único. Então, o nosso trabalho, ele é um trabalho, sim, bem especial. Mas também é um trabalho de muita responsabilidade, né? A nossa voz também, ela representa marcas. Então, tudo aquilo que a gente fala, né, representa algo ou alguém. Então, a gente também tem que ter cuidado com isso. Mas é, sim, muito gratificante. Falando nisso, de ter cuidado com a voz, eu troquei ideia aqui num dos episódios aqui com um locutor, Ceará, né? Gente boa pra caramba ele. E ele falou que já teve trabalho que ele não pegou, porque ele acha que queimaria, assim, a voz dele. Tem coisa, assim, você também tem isso? Tipo, algum trabalho que você acha que não vale a pena colocar sua voz ali, já aconteceu ou é de boa, assim? Pelo que ele contou, olha, assim, no caso dele, era como se fosse meio que uma trollagem que eles iam fazer lá, uma coisa assim, a ideia era viralizar o vídeo, parece, uma coisa assim. E aí talvez era uma pegadinha, alguma coisa assim, uma coisa assim, uma narração meia caricata até, se não me engano. E ele falou que, tipo, e aí a gente entrou nesse assunto, alguns trabalhos não pegar. Tem, assim, esse tipo de coisa com você? Ou já rolou? Então, tem. Mas comigo nunca aconteceu. Eu sempre digo que, assim,
Mas também tem um detalhe, né? Tem gente que fala, pagando bem que mal tem. Então, mas mesmo pagando bem, às vezes isso pode te queimar. Eu digo que qual é o fator determinante para mim gravar ou não um trabalho? Esse trabalho fere a minha dignidade ou de outra pessoa? Não. Então, eu posso fazer. Mas se fere a minha dignidade ou de outra pessoa, melhor não fazer, mesmo pagando bem. Né? Então... ainda mais em tempos de internet, por exemplo, a gente está gravando isso que vai ficar ad eterno no YouTube da vida. É né? verdade. Daqui 50 anos, talvez as pessoas vão achar essa minha entrevista, essa minha imagem, dependendo do que eu falar aqui, pode ser para o bem ou para o mal. Então, acho que a gente tem que ter responsabilidade, mesmo que você não seja... Eu sou uma profissional de mídia, então eu trabalhei isso, né, lá atrás. Mas a gente viu um caso recente do Monark que falou o que quis, e aquela coisa, quando você fala o que quer, também tem as suas consequências. Então, eu acho que a gente tem que, sim, ter responsabilidade, principalmente quando a gente é influenciador dentro do nosso nicho, né? Talvez muitas pessoas tenham confiança em você, Ed, naquilo que você ensina nos seus tutoriais. Então, você tem uma responsabilidade de ensinar algo bacana para eles. Verdade. Assim... Quando eu dou aula de locução, as pessoas estão contando com a minha experiência para que elas também tenham uma boa experiência em relação a isso. Então, eu também tenho que ter responsabilidade. Também não posso iludir, dizer que eles vão ficar ricos. Olha, faça locução e fique rico. A gente vê um monte de cursos na internet que promete esse tipo de coisa. E isso não existe. É verdade. Mas aí... Também temos que lembrar que o brasileiro também gosta muito de ser enganado. Ele gosta né? A gente... gosta de uns atalhos, né? Ganhe dinheiro sem sair de casa. A gente sabe que não é bem assim. Tem tudo isso aí. É impressionante. Agora eles inventaram o tal do robozinho que trabalha pra você. Gente, quem cai nessas coisas? Meu Deus do céu, é impressionante isso. Mas falando disso, Fernanda, eu vi que você também dá formação e tal. Como é que é isso? É um curso? Ou é direcionado? Como é que é? Então, antes de eu dar aula online, ou de treinar pessoas no online, eu vim do offline. Eu dei aula durante 10 anos no Senac. Eu vi lá no Senac. Você deu aula de quê? Locução mesmo? Dei aula de locução, dei aula de sonoplastia, dei aula... porque tinha várias formações dentro do curso, né? Então, eu dei aula de teoria da comunicação, que é uma das minhas especialidades, que hoje eu chamo de comunicólogo, quem é especializado em falar, né, sobre comunicação social. Dei aula de ciência da comunicação, dei aula de locução comercial. Que da hora. Dei aula de sonoplastia, de edição. É sério? Aula Você faz tudo, então? Então, tive que aprender. Pô, que da hora. A gente tem por isso que eu falo, pra gente sobreviver, eu gosto do novo. São poucos os locutores, principalmente locutoras, eu sempre falo isso nos meus cursos. Meninas, vocês que são locutoras, eu sei que vocês amam gravar, mas aprendam outras coisas. A gente não pode depender sempre de um editor para tudo. YouTube tá aí para isso. Nós estamos no YouTube, onde tem um monte de coisa de graça. Verdade. É só sentar e aprender. Então, eu dei aula muito tempo no Senac, formei alguns profissionais que estão aí atuando no mercado. E quando começou essa onda de aula online, locução online, as pessoas, muitos alunos meus falavam, você podia ter um treinamento específico no online. E eu fiquei me enrolando. Quando foi em 2019, eu resolvi dar o pontapé para a mentoria de locução. Foi uma das primeiras mentorias online, onde eu trabalhei a formação. Não a formação específica de quem não era locutor e vira locutor, mas quem já era locutor e queria aprimorar, eu comecei a trabalhar dentro dessa mentoria. Com a pandemia, isso, claro, cresceu muito, ficou muito grande, porque a minha mentoria ela era no 1-a-1, individual. Ok. E aí, em 2020, eu abri a Academia de Locutores, que é o primeiro curso de locução por assinatura online. Então, para quem quer estudar dentro do seu tempo,
com aulas semanais, aulas atualizadas, eu criei esse método. Muito diferente do método tradicional, do online, que é você comprar o curso gravado e ir assistindo as aulas. Okay. O meu curso, ele é atualizado de acordo com a demanda do mercado. Então, se essa semana as pessoas estão falando que a locução da moda é uma locução, sei lá, rouca, então eu vou falar uma aula e explicar como funciona esse perfil de locução e vai ficar alocado lá na plataforma. Então, eu achei que esse método, ele trabalha melhor o mercado. E também, agora, eu estou focando mais em workshops, que são esses treinamentos mais rápidos, porque o pessoal não está com tempo de ficar assistindo horas e horas de curso. A verdade é essa. A gente não aguenta mais, a gente ficou a pandemia inteira vendo curso, né? Fora quantos cursos que a gente compra e não assiste. Tem muito disso. Tem. Então eu falei, não, gente, vamos fazer um negócio prático para todo mundo. Eu falei, vamos fazer uns workshops online, ao vivo. Então eu tô praticamente investindo mais nessa formação, porque aí a pessoa tem aula comigo, tira a dúvida no ao vivo, ela já mata ali o que ela precisa saber na hora. E tem funcionado bem. Então, pode isso falar. Aí já é para quem já manja, para quem já já faz, ou para quem precisa aprender, assim, nível 0 também ou não? Então, por exemplo, o workshop que eu tô fazendo agora, ele é um workshop de marketing digital para locutores. Se você estiver no início, você vai pegar o negócio do zero. Se você já está mais avançado, também, porque é um assunto que poucos locutores dominam, por exemplo. Né? E a Academia de Locutores, ela é indicada mais para quem é iniciante mesmo. Porém, eu tenho muitas aulas lá dentro que outros locutores já experientes me falaram que lá tem ouro em pó, que a gente chama, né? Que eu entrego muita coisa e é ridiculamente barato hoje você trabalhar com a sua voz de uma forma profissional e investindo muito pouco. A começar pelos equipamentos, né, Ed? Eu sei que você está bastante tempo fora do Brasil, mas quando eu comecei, eu fui montar meu home studio, eu tive que ir na Santa Efigênia. Você conhece aqui? Santa Efigênia, em São Paulo? Não, conheço São Paulo. Então, para quem não conhece, Santa Efigênia é o point aqui em São Paulo, tipo a 25 de março dos eletrônicos. 25 já ouvi falar. Então, é uma rua no centro de São Paulo, onde tudo que você quer comprar de eletrônico é lá. Então, mesa de som, microfone, tudo. Da hora. E na época, era o que a gente tinha. Não tinha essa coisa de ir no Mercado Livre e comprar. Não, você tinha que comprar de alguém, mandar buscar, né? Então, era isso. E eu lembro que eu comprei os meus primeiros equipamentos em 10 vezes sem juros lá na Santa Efigênia, porque era muito caro. E hoje você compra no Mercado Livre um microfone muito bom por 300, 500 reais. Tem o seu notebook, seu computador, você já pluga ali um USB, já era, você grava. Esse microfone, por exemplo, que eu estou usando é USB. Não precisa de mais nada. Então eu só ligo no computador aqui e beleza. Estou trabalhando e gravando de uma forma profissional. Então hoje é muito mais fácil para uma pessoa comum trabalhar com a voz de forma profissional. Só que também, da mesma forma que é fácil, eu vejo que muitos não têm interesse, né? Então, e essa adaptação ao mercado, ela é muito importante. O mercado da locução, seja publicitária, seja comercial, o rádio, gente, o que o rádio mudou de quando eu fazia rádio para hoje? Mudou muita coisa. Hoje, em estúdio de rádio, você tem câmera que você acompanha o que o locutor está fazendo em tempo real. Você acompanha o entrevistado, dependendo, né? Se tiver um entrevistado, o que o locutor está fazendo? Está enfiando o dedo no nariz? Você vai ver. Verdade. Então, a interação é muito maior, a proximidade é muito maior. Então, por isso que eu digo, hoje, quem tem oportunidade e quer trabalhar com a voz, aproveite o máximo das informações que tem gratuitas na internet. Claro que quando você investe em você, num curso tal, você está investindo em conhecimento mais profundo sobre o assunto. Então, isso é muito importante, é muito bom. Então, por isso que eu falo, o rádio não vai morrer, e nem a locução comercial, ela vai só se transformando e se adaptando às mudanças que estão acontecendo. E quem que vai se adaptar melhor? Quem não reclama e se adapta, porque tem muita gente, na minha época era melhor, gente, mas a sua época já passou, já foi. Na minha época, a gente usava MD no rádio.
Alguém sabe o que é MD hoje em dia? Ninguém sabe. Verdade. E se eu tivesse ficado lá no MD? Verdade. Na fita de rolo. O Rui Bala é da fita de rolo. Ele é mais tá chamando o cara de velho. Tô chamando, não, é um velho, mas ele manda muito bem. Pô, ele é muito super adaptado às novas mudanças. O Rui Bala fazendo uma rádio jovem, ele arregaça, assim, ele literalmente derruba muito menininho novo que tá no rádio aí. Entendeu? Ele é fera. Realmente. É isso que eu também acho importante citar, sabe, Ed? Que como que você se destaca? Se diferenciando, fazendo sempre mais do que você pode fazer. Verdade. Eu acho que isso é o que faz o locutor ser quem ele é. Um Ferreira Martins, não sei se todo mundo sabe quem é o Ferreira Martins, mas uma voz do Ferreira Martins é uma voz assim porque ele trabalhou para isso. Ele quis se diferenciar no mercado de locução publicitária com o estilo e o perfil dele, que só ele sabe fazer. Você pode imitar, igual o Silvio Santos, você pode imitar, tal, mas ninguém é melhor que o original, né? Isso é verdade. Então, quando você é o original, quando você é você mesmo, as suas chances de sucesso, elas são muito maiores. Então, eu procuro sempre me renovar, me atualizar, mas sempre sendo eu, Fernanda. Eu acho do que melhor é jeito que eu posso ser, eu, sabe, procuro dar sempre o meu melhor. O meu melhor é o melhor que nenhuma outra pessoa pode fazer. Nenhuma, mesmo que ela seja também uma locutora, mas o meu melhor é diferente do melhor da fulana. Exato. Então, eu acho que o talento pessoal, ele pesa muito hoje em dia. Antes era igual quando você ia para a faculdade, que você ia fazer, por exemplo, o curso de Direito. Tinha um bolo de gente fazendo curso de Direito. E todo mundo tinha a mesma formação, com os mesmos pensamentos. Hoje, quem se destaca? Quem faz diferente, quem faz melhor, quem tá nas redes sociais. Verdade. Quem vende nas redes sociais. Quem faz dancinha? Sim, é ridículo. Para algumas, sim, mas para outras funcionam muitíssimo bem. Eu acho que sim. Muitíssimo bem, assim. Né? E hoje em dia, com as redes sociais, é muito importante que você tenha uma presença nas redes sociais, que depois isso alavanca todo o resto que você fizer. Mas, enfim. E tem muita discussão, eu faço parte de vários grupos aí de locutores, e o pessoal, na minha humilde opinião, acho que é uma perda de tempo, assim, impressionante. Essa discussão de, o rádio antigamente é que era e tal. Pô, eu vejo hoje em dia Jovem Pan, outros programas aí de outras rádios, 40, 60 mil pessoas ali acompanhando, meu. Então, cara, não... são os novos tempos, né? Tem que se adaptar e é o que você falou, vai sobressair quem for pra cima, quem se destacar, quem fazer diferente, E é legal também aproveitar as novas tecnologias, né? Senão eu nem estaria aqui hoje tendo esse bate-papo com você. Exatamente. Se não fosse isso. Você imagina, Ed, se alguém chega pra você e fala assim, você não pode falar de rádio web, você é locutor? Você é radialista? Você não é nada. É verdade. Só que hoje a tecnologia permite que, inclusive, pessoas que não são falem sobre. E o que você acha disso, Fernanda? Zoou muito a sua profissão? Porque eu vou te falar assim, eu vou te falar, ó. Eu vou ter que ser honesta, zoou sim. Eu vou te falar, como eu te falei, eu faço parte, sim, de milhões de grupos. E eu vejo, claro que a gente não vai ser mal educado, eu sou super contra isso, mas tem cada pessoa que posta, assim, trabalho, que eu fico, assim, até com uma certa pena. Porque é muito ruim, sabe? Eu tenho a maior vontade de trabalhar com locução, eu vivo gravando aqui um monte de coisa, mas eu sou muito autocrítico e eu sei que não tá legal. Então, falando disso, né, dessa parada que meio que democratizou, assim, entrou muita coisa também, né? Fala aí um pouco sobre isso. Porque hoje em dia, como é que você vende? Como é que você vende pra alguém que fala assim, você chega, mostra o seu portfólio, da hora, Netflix, um monte de coisa, aí você fala, eu cobro esse tanto. Aí chega eu, com esse equipamento aqui, fala, eu faço por R$10 e tá feito. Aí fala um pouco sobre isso. Então, você sabe que muito, eu converso muito com o Rui Bala sobre isso. Infelizmente, eu vou começar do zero, eu vou trazer um resumo para você, Ed. Seguinte, vou usar um Pode exemplo falar. Prático.
Faculdade, por exemplo, era uma coisa que nem todo mundo tinha acesso há 20, 30, 50 anos. Talvez seu pai e sua mãe não tenham faculdade, né? Não tenham tido privilégio, porque, querendo ou não, era privilégio de poucos fazer faculdade. Né? Hoje, a gente tem isso de forma muito popular. Todo mundo... Aqui no Brasil, eu sei que você está em Portugal, mas assim, aqui no Brasil tem faculdades, por exemplo, de jornalismo, que custa R$200 por mês. Caraca. Aí você pensa, nossa, a faculdade deve ser uma droga. Não sei. Como a gente tem uma série de faculdades privadas, eu não sei qual é o critério e tudo mais, porém, o ensino acadêmico, ele sempre foi privilégio de uma elite. Isso é inegável. A elite é quem mandava nesse país e que decidia quem ia estudar numa faculdade, quem ia fazer medicina, quem ia ter as profissões que a gente conhecia como profissão de rico. Ok, né? Com o passar do tempo, foi se popularizando o acesso à escola, o acesso ao conhecimento, o acesso à educação. Isso para todas as profissões. E isso inclui também você ser radialista, tá? Eu não vou dizer locutor, porque a profissão nossa, ela é regulamentada como radialista. Se você vai no Ministério do Trabalho e vai lá dar uma busca, a profissão de radialista, ela é regulamentada? Sim, ela é regulamentada pelo Ministério do Trabalho, e essa profissão, ela tem algumas exigências. Ela foi regulamentada na década de 70. Por quê? Para não vir qualquer pessoa e dizer que, agora eu sou locutor. Só que nós sabemos, nós vivemos no Brasil. E no Brasil, infelizmente ou felizmente, quem se dá melhor é quem é mais esperto. É verdade. Tipo, numa cidade do interior que não tem uma escola de formação de locutores, o cara é o que tem o melhor talento, é o que tem a melhor voz. É esse cara que vai trabalhar na rádio da cidade. Verdade. Entendeu? Não é o cara que estudou. Eles não querem. Você é legal, você é simpático, você é comunicador, então bora trabalhar aqui na minha rádio. Esse era o princípio, era a exigência. Aí o que acontece? Nas grandes cidades, só que o cara que era locutor da rádio do interior, ele queria ir para a cidade grande. Quer trabalhar numa Jovem Pan, eu quero trabalhar numa Transamérica, eu quero trabalhar numa rádio grande de destaque. E quem não quer? Eu, inclusive. Eu também. Só que para você chegar lá, aí você tem os obstáculos. Você é indicado, você tem DRT, tem experiência. Então, isso dificultava para o cara que vinha lá do interior de Goiás, ou sei lá de onde, chegar nesse posto. O que acontece? Principalmente no governo, eu acho que, se eu não me engano, foi no governo Lula, em 2005, houve uma mudança na lei de diretrizes e bases de algumas formações técnicas. A nossa formação é uma profissão técnica, né? Ela não é uma profissão acadêmica, de formação superior. E eles começaram a não ter tantas exigências. Por exemplo, pela lei, um locutor, ele precisa só ter apenas o primeiro grau. Aí eu te pergunto, você acha, Ed, que uma pessoa que tem só o primeiro grau, ela tá apta a discutir assuntos, uma guerra que tá acontecendo que nem hoje na Ucrânia e na Rússia, ele tá apto, você acha? Se não tiver muita informação, se não for uma pessoa bem inteirada... Ele tem que ter muita informação. Ele tem que ter muita informação. E isso independente de ser locutor, tá? Uhum. Você vai falar sobre o assunto na internet, você quer falar de vacina, você é médico, você sente... Se não é... Não, você não tem moral para falar. Você não tem conhecimento de base. Então, o que acontece? De certa forma, algumas coisas vieram para facilitar. A gente tem que dar o braço a torcer e dizer que quanto mais pessoas têm acesso à educação, seja no Brasil ou em qualquer país, mais a gente tem um povo que é consciente dos seus problemas, das suas exigências e dos seus direitos. E isso é excelente, porque isso aumenta o nível de exigência do nosso trabalho, da forma como a gente lida em sociedade, enfim, nós temos várias consequências boas quando a gente tem uma sociedade educada, né? Uma sociedade que teve estudo. Mas o que acontece? No caso do locutor, a gente tinha essas restrições. Só que o locutor publicitário, o locutor comercial, ele não é uma profissão regulamentada. Okay. Só que para você fazer uma locução de uma Coca-Cola, você já tinha que ter passado por umas 10 rádios, ter feito outros trabalhos importantes para você chegar nesse grandão aqui. Uhum. Porque o próprio mercado fazia essa triagem. Pode crer. Com a pandemia e os cursos online, isso acabou.
Agora eu faço uma pergunta. Por exemplo, uma Ferrari. Todo mundo tem Ferrari? Não. Não tem. Por que nem todo mundo tem uma Ferrari? Por causa do preço, né? Tem que pagar, tem que... Ele é um produto para um público específico. Exato. Público premium, um público... Mas se você tem... Eu não sei que carro tem em Portugal, tá? Mas vamos supor, sei lá... Um Cliozinho, eu tenho um Cliozinho. O Clio. A Clio é um carro popular aqui no Brasil. Ótimo. Só que o Clio, ele não te leva para todos os lugares, assim como uma Ferrari? Leva, exatamente. Minha esposa, se você estiver vendo isso hoje, o Cliozinho leva. Viu? Ela tá sempre reclamando do meu Cliozinho. Não deixa você na mão, vai no mercado, leva a criança pra escola, leva pra passear. Verdade. Ou seja, ele cumpre a função dele, que é um carro. É um mero carro que te leva pros lugares. A Ferrari, ela é envolta em status. Ela não é só um carro. Ela te leva pro lugar, mas tem todo um status por trás. E a nossa profissão, ela também tinha muito esse status. O cara que é locutor. Ele é quase um artista. É verdade. Imagina aquela voz. E isso foi desconstruído, assim, Ed. Então, acabou. Foi mesmo. Quem pode ser locutor hoje? Qualquer um. Teoricamente, sim. É o que eu acabei de falar. Teoricamente, todo mundo pode ter uma Ferrari. Mas na hora do vamos ver, a maioria é Clio. Porque a maioria é Clio, entendeu? Pra mim, eu sou como locutora, eu não sou uma Ferrari. Eu ainda tenho que comer muito arroz com feijão pra mas ser uma você Ferrari. tá no nível, assim, da Ferrarizinha ali. Sim, mas eu estou trabalhando nisso. Estou, e assim, trabalhando diariamente nisso. E eu tenho consciência do meu lugar. Aí é que tá. Aí o cara ouve da mãe, da esposa... você tem uma voz tão linda. Aí o cara faz um curso online e acha que tá apto. E não está. Vou dar um outro exemplo equivalente. Eu não sei em Portugal, mas aqui no Brasil a gente teve uma febre de coaches. Coach financeiro, coach de emagrecimento, coach. Tanto que quando eu comecei a vender minha mentoria, o pessoal falou, a Fernanda é coach de locução. Eu falei, gente, eu não sou coach. Coach, ele tem um outro significado, é uma outra coisa. O coach original, que vem dos Estados Unidos com aquela formação teórica, ele tem uma formação que leva muito tempo e ele é um cara que normalmente ele tem mais resultados que você e que treina quem quer chegar lá. Basicamente. Hoje o cara, ele faz uma formação de coach num fim de semana, num retiro, num curso, sei lá, de 16 horas aí e acha que tá apto para atuar como. O locutor é a mesma coisa. As pessoas podem ser locutores, qualquer um? Pode. Desde que você estude, desde que você se prepare, desde que você trabalhe em cima disso. Achar que um curso online vai te dar esse status, não vai. Você pode gravar uma coisa ou outra, mas você vai gravar aquelas coisas que pagam pouco, R$10, vai, sabe, trabalhar na rádio do interior que ninguém ouve. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado com esse tipo essa coisa do eu posso tudo. A gente pode tudo bem, porque se eu pudesse eu tinha uma Ferrari, eu tô esperando minha Ferrari. E assim, só pra galera que tá acompanhando, não é que é ruim, né, Fernanda, trabalhar numa rádio do interior. O que a Fernanda tá dizendo, que quer dizer que eu também penso, é na questão da pessoa se acomodar, né, da pessoa não querer evoluir, não ser autocrítico, que é isso que quebra, né, aquela pessoa que ela senta senta ali naquilo que ela acredita que é e tá bom. Tem muita gente que vem aqui, igual, teve um dos episódios que eu conversei aqui com um rapaz, que ele tá montando uma rádio web, e aí ele foi lá, fez um curso, tá se preparando, fez vários programas offline pra se preparar e tal, e aí algumas pessoas comentaram, não é preciso isso, você aprende fazendo, e não sei o que, vai pra cima, e não sei o que. Eu sou a favor de que você tem que se preparar muito. Eu tenho essa visão, assim, desde que eu montei o canal, eu sempre esforcei para que ele tenha uma qualidade legal, sempre tentei falar pra galera, muita gente que vem aqui no canal é de web rádio, cara, faça bem feito, porque essa coisa de que eu faço por amor, cara, se você faz por amor tem que ser 10 vezes melhor, não é verdade? E amor não paga as contas, e amor também dá muita dor de cabeça. Então a gente tem que estar preparado também para os perrengues. É verdade.
Eu falei isso nos meus stories. Uhum. O mês de fevereiro foi um mês fraco de trabalho pra gente que é freelance, né? Ok. Como que alguém lida com isso, quem tá em início de carreira? Ele desiste no primeiro revés. Por quê? Aí ele vai se auto-sabotar, achar que ele não é bom, não vou fazer mais isso porque não tive trabalho. Cara, o mercado é assim. Hoje tem, amanhã não. Tem 3 meses de trabalho seguido, de repente 6 sem trabalho. Pandemia, eu vi, e muita gente, na pandemia eu vi gente vendendo equipamento porque não estava dando conta, e muita gente comprando porque queria entrar nesse mercado. Então houve um boom, assim, muito grande. Então eu acho que a gente pode ser tudo que a gente quer, mas assim, eu vou falar o português bem claro, mas eu acho que assim, cada macaco no seu galho. Você me perguntou que aula que eu dei no Senac. Eu dei aula de sonoplastia, mas eu não sou uma sonoplasta. Eu sou a sonoplasta que edito o meu material. Okay. Mas se você falar, Fernanda, você é sonoplasta para editar material? Não. Eu me especializei nisso para mim aprimorar o que eu já faço de melhor, que é a locução. Uhum. Então eu tenho que melhorar todos os como se fossem os bônus que eu quero que me deem credibilidade. Então, você estuda mais interpretação, teatro, sei lá, enfim. E tem, sim, esse discurso do tipo, você não precisa de nada, basta ter força de vontade e equipamento. Não basta só isso. Isso é motivo de vergonha. Grande parte dos produtores riem dessa situação, pouca gente fala sobre isso, mas eu tenho contato com alguns produtores que são amigos pessoais. Uhum. E eles dizem isso, Fernanda, isso é motivo de vergonha. A gente recebe, às vezes, e-mail de demos muito ruins, a gente nem responde. Então, e assim, eu vejo que falta essa coisa de só a boa vontade. Se fosse só a boa vontade, Jesus Cristo tinha feito várias coisas. Né? E não é só de boa vontade que a gente vive. A gente vive também de um preparo, porque assim, a gente em qualquer área de negócio, área profissional, você entra num tubarão de gente grande. Verdade. Quando eu comecei, tinha muita gente grande. E eu tentei colar nesses grandes para saber o que eles faziam e que eu tinha que fazer para ser como um deles. E muitos fecharam a porta para mim. Achei isso um problema? Levei para o lado pessoal? De maneira alguma. Porque, assim, eles já estavam num outro patamar. Para que eles iam ficar, sei lá, né? Então, eu acho que esses novos cursos, de alguma forma, atrapalhou, sim, porque entrou muita gente que só porque fez um curso online acha que está apta para isso e não está. Locução, ela também, essa coisa, também não acredito nessa coisa do dom. O cara tem um dom, tá. Mas se você tem o dom e também não estuda, o seu dom não serve de absolutamente nada. Não serve de nada. Nunca alguém disse para mim que eu tinha um dom para ser locutora. Mas diziam que minha voz era uma voz que tinha muita credibilidade. Eu falei, cara, beleza, e como que eu uso isso a meu favor? Eu fiz do limão a limonada, entendeu? Não. Então eu acho que tem muito disso. Hoje, com a oferta de cursos, excelente, faça o máximo que você puder. Mas faça mais ainda, usando esse brinquedo aqui, esse negócio aqui, para você treinar todos os dias. É gravar, é se ouvir, não tá bom, ouve na TV um anúncio, vou tentar fazer parecido, ou vou fazer do meu jeito, sabe? É um treinamento constante. E daqui a pouco o mercado muda, aí você já tem que mudar a forma como você trabalha. Então, assim, pensa. Tem que estar sempre atualizando. Eu acho que mais do que você treinar locução, estudar, eu acho que você tem que trabalhar principalmente a sua mente. Sua mente, o seu autoconhecimento, para você saber lidar com a época das vacas magras. E quando eu digo vacas magras, é quando não tem trabalho, quando não tem contato, quando você está sozinho na trincheira do negócio. E eu muitas vezes estive sozinha. E de alguma forma, infelizmente, os locutores não se ajudam. É meio que cada um por si, sim, nesse mercado. Quem fala que é mentira, tá mentindo, porque sim, cada um por si. São poucos os que estão disponíveis para ensinar, para compartilhar. Eu já ouvi dizer isso também, que é um mercado bem fechado, né, assim. Ele não é um mercado fechado, mas a maioria dos locutores acha que o outro locutor é uma ameaça. Okay. Só que, por exemplo, a minha voz é minha. Ninguém vai copiar o que eu faço. Pode crer. Então, por que o medo?
Por que eu vou ter medo da fulana? Ela também tem um talento dela e ela também tem o direito de ter a chance, a oportunidade dela. Uhum. Só que eu também quero a minha chance, a minha oportunidade, porque eu também trabalho para isso. E sim, acredito que tenha sim trabalho para todos. Desde que, mais uma vez, se prepare para tal, né? Se hoje você tem o seu Clio e amanhã alguém bate na sua porta e fala: Ed, amanhã você vai dirigir uma Ferrari. Como que você se prepara para isso? Você vai no YouTube ver como dirigir uma Ferrari? Pode crer. Então, até para você ser grande, você precisa se preparar. Tem que estar preparado, exatamente. Você tem que estar preparado. Para você ser... Você quer ser muito top das galáxias, você também tem que se preparar para isso. E também não é uma coisa do dia para o outro. Eu vejo que tem gente que também até trilha esse caminho dos cursos, faz tudo bonitinho de acordo que manda o figurino, mas aí o cara quer em um ano tá ganhando um dinheiro. Também não vai ganhar, porque não é um mercado que deixa a gente rico. É um mercado que eu gosto, amo o que eu faço, mas se eu estivesse rica, eu estaria em Portugal. Não, brincadeira. Mas eu estaria, sei lá, gente, né, nas Ilhas Maldivas, estaria fazendo outras coisas. E não estou. Estou aqui, em pleno carnaval, de plantão, esperando que se alguém precisar da minha voz, eu estou à disposição. Que legal. E eu ainda aqui te enchendo o saco, né? Aí não, se alguém te liga... Mas eu avisei pra você, eu falei, estarei à disposição. Mas valeu, Fernando. Pô, por isso que eu agradeço aí. Você falou uma coisa que é verdade, né? Que o pessoal, quando eles estão muito grandes, às vezes eles não dão muita ideia pra quem tá pequeno. E, pô, eu super sou grato a você, porque eu te acho grande, te acho gigante. E sou grato por você dar esse tempo aqui, vir aqui falar aqui e tal. Acho legal. Ô, Fernando, você faz dublagem também, ou não? Já fez? Então, como eu sou atriz, né, e tenho habilidade, né, tenho o registro profissional para fazer dublagem. Eu fiz poucas dublagens na minha vida, grande parte das dublagens que eu fiz foram de webséries, games, alguma coisa assim. Mas não fiz nada de muito importante. Porque esse sim é um mercado muito fechado. Os dubladores profissionais que dublam grandes filmes, séries, esses caras sim, eles dizem que não, que hoje tá mudando, mas tá mudando, mas ainda não é o ideal. Ainda tem que abrir mais o mercado. Eu falei com a Thelma Emerick, não sei se você conhece. Sim. Ela falou que tá entrando nesse mercado e ela falou exatamente isso que você falou, que é um mercado, que o mercado da dublagem é mesmo ali blindado numa galerinha que é difícil entrar. Aliás, a Thelminha é um ótimo exemplo. A gente estava falando sobre rádios do interior. A Thelma veio de uma cidade, eu esqueci o nome da cidade dela, ela é do interior de Minas. Munhuaçu, parece. Munhuaçu, exatamente. É uma cidade desse tamanho, gente, Minas. Ela trabalhou na Jovem Pan de lá, trabalhou na Jovem Pan BH, veio para São Paulo, fez rádio Disney, tá na rádio, agora ela tá na massa. Tá na massa. É aquilo que a gente fala, Ed. Você pode muito mais, mas se prepare para isso. Tem que estar preparado. E a Thelma se preparou, porque a Thelma fez muitos cursos. A Thelma tinha um sotaque bem puxado, do mineiro, né? Do café, leite quente. Ela trabalhou isso fortemente. Ela, sabe aquela coisa assim, eu quero estar lá, mas eu vou me preparar para tal. E ela fez exatamente isso. Então, ela, sim, eu lembro que eu acompanhei a época que ela estava fazendo teatro também. Então, e até ela gosta muito de arriscar coisas novas também. Então, é o que eu digo, quando você está disponível, a gente chama disponível para o campo. O seu campo, o que é? O seu campo de trabalho. Se você é locutor, você está disponível para fazer coisas novas, disruptivas? Se você está disponível, o próprio universo vai responder para você e vai te dar as oportunidades. E aí, por isso que eu falo, é uma caminhada, é uma jornada. Tem que estar preparado para quando aparecer. Você comentou, tem muita gente que não está à disposição de falar, de trocar ideia. Isso sempre teve em todos os mercados. Mas agora com a internet, onde todo mundo tem acesso, se você chegar agora no Google e escrever assim, como fazer uma locução natural, humanizada, tem vários vídeos, tem vários textos. Então, acabou essa coisa de ficar fazendo o jogo, escondendo o jogo. Não vou contar porque tá tudo ali. Tá tudo. Verdade. Então, justamente porque tá igual você.
eu gosto de fazer tutoriais e tal. Eu conheço muita gente, Ed, que entende muito mais de locução, muito mais da estrutura de uma rádio web. Eu, por exemplo, entendo zero de rádio web. Você fala, Fernanda, como uma rádio web no ar? Não sei. Você ligar o microfone e falar. Então, a gente sempre tem alguma experiência, alguma coisa para trocar e aprender com o outro. Então, essa coisa de achar que, eu não preciso do outro, eu não preciso aprender, nós vimos na pandemia o quanto de gente que teve que se reinventar. É verdade. Então, eu acho que esse mecanismo de defesa porque isso é uma coisa do ser humano. Quando a gente se sente ameaçado, o nosso corpo, o nosso cérebro já manda uma mensagem dizendo, cara, você precisa fazer alguma coisa, senão você vai morrer de fome, de frio, de sede, sem dinheiro. O que vamos fazer para reverter isso? Então, o nosso limbo cerebral, ele já dá esse alerta. Então, você automaticamente já se movimenta para fazer o diferente. Se você mantém esse alerta da sobrevivência na sua mente, no seu dia a dia, você nunca vai ficar sem trabalho ou sem, sabe, dizer que, não sei fazer outra coisa. Sabe sim, a gente quando quer aprender coisas novas, a gente sabe, principalmente quando a gente precisa. Quando a água bate no bumbum, a gente levanta assim para fazer as coisas. É verdade. É que a maioria não está disponível. A maioria não quer, tá muito acomodada. E quando você tem mais ou menos um certo cômodo, pra que eu vou fazer diferente se tá tudo ok? Mas na hora que o bicho pega... É verdade. Ô, Fernando, uma coisa que eu vi lá no teu site, lá, que me chamou a atenção, queria que você falasse um pouco, é sobre a formação de terapia floral que você faz. O que é isso? Gosto de falar sobre isso. Bom, eu vou falar também de forma bem resumida, assim, para que todo mundo que ouça e veja o vídeo entenda. Nos Estados Unidos, grande parte dos profissionais da voz, lá eles chamam de voice-over, ou atores de voz, né, talentos de voz, eles usam muito a voz, assim, nível hard. Muito, muito, muito. E só que a voz, ela reverbera muito o nosso emocional, ela mostra muito da nossa emoção. Então, quando você tá muito nervoso, a voz tá trêmula, quando você grita muito, você fica rouco. Então, a voz, ela é um termômetro do nosso emocional. Só que se eu trabalho com a voz e eu falo assim, oi Ed, tudo bem? Ou do tipo, oi Ed, tudo bem? Você vai perceber no meu emocional o tom da minha voz. E nos Estados Unidos tinha muitos atores de voz que ficavam muito cansados, porque eles gravavam muito, assim, é um pouco diferente a rotina de trabalho deles do que a nossa. E eles começaram a fazer alguns estudos para aplicar algumas terapias integrativas que ajudassem nesse emocional vocal para que eles pudessem trabalhar sem prejuízo. E aí eles começaram a testar o uso de florais, cromoterapia, aromaterapia nesses profissionais, que são terapias relativamente baratas, acessíveis e que, enfim, você pode fazer em qualquer lugar e tal. E eu li alguns estudos sobre isso e que no Brasil pouco ou nada se fala sobre isso. O máximo que as pessoas falam é que você tem que contratar um fonoaudiólogo para cuidar da sua voz. Só que o fonoaudiólogo, ele trabalha a potência da sua voz, como falar mais assim, assado e tal. Ele não trabalha necessariamente o emocional. Emocional, quando a gente fala, você vai no psicólogo. Exato. Só que às vezes não é um psicólogo que você precisa, às vezes é uma coisa pontual ali. Então, eu descobri que o uso dos florais, ele trabalha de forma muito sutil a energia das plantas para o emocional. Eu conheço muita gente que são excelentes locutores, mas eles se auto-sabotam, eles acham que eles não são bons o suficiente. E o floral, ele trata exatamente de dentro para fora, nessa questão do emocional da pessoa, dela se sentir tranquila, firme, preparada para gravar, para falar, para fazer uma locução. E eu, claro, fui a primeira cobaia, eu comecei a testar em mim. E eu comecei a trabalhar alguns florais que trabalham exatamente essa parte, essa questão do emocional. A vi que funcionava e comecei a aplicar nos meus mentorados, nos meus alunos, que tinham eles traziam muitas questões de ordem pessoal e ordem emocional. Pessoal, tipo, a pessoa não gosta do meu trabalho, eu não sei se eu tô fazendo legal. E aí é o que eu falo, quando você tem um autoconhecimento, você conhece o seu potencial, você vai mais longe.
Pode crer. E eu comecei a trabalhar isso nos alunos. Eu vi que começou a dar muito resultado. E então eu disponibilizei isso. Então eu trabalho com... aí fiz a formação de terapeuta floral dos florais de Bach, que é uma terapia internacional, que todo mundo conhece, os florais de Bach e tudo mais. Fiz também a formação de terapeuta floral com plantas brasileiras, utilizando as plantas que trabalham a nossa energia. E também a aromaterapia, que são os óleos essenciais que trabalham principalmente o emocional. Então, de medo, cansaço, frustração, trabalha a parte vocal mesmo, né? Então, eu vejo que tem dado resultado em muitas... Inclusive, no Instagram tem um destaque. Saúde da voz, tem depoimento de vários alunos. Vou deixar aqui o seu Insta, que tá passando toda hora na tela e tal também. Falando nisso, pessoal, uma coisa que eu sempre peço, vão lá no Insta dela ou no YouTube e fala que foi pelo Radializando, pra dar uma moral e dizer que valeu a pena ela ter vindo aqui. Tá bom? Entendi, então, mas são o quê? São flores, plantas, é isso que você pega? Então, os florais, eles são feitos com plantas e flores. Como que se produz um floral? O floral, ele foi estudado, o Dr. Bach, que foi o pioneiro nos estudos das plantas, da fitoterapia, descobriu que as plantas têm determinadas energias, trabalha as energias do local em que elas estão. Então, que eu não tenho nenhuma planta aqui, mas vamos supor que uma rosa, ela trabalha ao mesmo tempo a questão da beleza, das características específicas dela de cultivo, de plantação. De repente, ela só floresce no inverno. Então uma pessoa que, de repente, tenha mais gás, mais energia no inverno, então a gente utiliza, por exemplo, as pétalas ou as folhas, eu ia falar flores, as folhas dessa planta, para trabalhar um floral que trabalha de dentro para fora. Toda planta, ela trabalha uma energia específica de equilíbrio. Por que as plantas têm épocas específicas de florescer, de adubar, de cultivar, de colher? Isso vale para tudo. E isso reverbera no nosso organismo. E que a gente, nós ocidentais, perdemos um pouco desse contato com a natureza. Os orientais trabalham muito isso. Os chineses, com a medicina chinesa, os indianos, por exemplo, com a questão dos chakras, do corpo. Isso está começando a ser mais divulgado hoje, porque tem muita gente ocidental doente, que mesmo os remédios tradicionais não resolvem mais as questões que são mais emocionais do que físicas. Entendi. Quando você tem um sintoma físico, é que já transcendeu o emocional. Então, quando você tem um estresse que causa uma gastrite, a doença ela já está reverberando o que você já devia ter cuidado lá atrás, de estresse, de nervoso e tal. E os florais trabalham exatamente esses pontos sutis. Existe comprovação de sim, da eficiência. Alguns não acreditam, acham que é placebo. Mas eu tenho vários depoimentos que provam o contrário, inclusive o meu depoimento. Porque eu era uma pessoa muito mais insegura para fazer os meus trabalhos e hoje sim eu tenho segurança, inclusive de receber um não. E não achar que é algo pessoal, mas de absorver isso e transformar falando, beleza, o que eu posso fazer para melhorar no próximo trabalho para receber um sim? Então ele trabalha muito essa mudança eles usam o termo mindset, mas eu acho que é uma mudança de pensamento mesmo. Uma mudança de você pensar de uma forma mais positiva para você, de favorecer melhor você do que os outros, que a gente fica muito de olho nos outros e pouco na gente. Pode crer. Interessante, e aí isso melhora tudo, né? Melhora a voz e tal. Isso, exatamente. A nossa voz, ela é o portal do nosso corpo pro externo. Pode crer. Quando você não tá bem com alguma coisa, você fala, não estou bem, estou com dor de cabeça, estou enjoado, estou alegre, estou triste, estou feliz. É a sua voz que manifesta o que o seu corpo sente. Se a sua voz não tá legal, cara, não é o seu trabalho também não vai sair legal. Então, quando você trabalha esse equilíbrio de dentro para fora, você consegue ter muito mais resultados com o teu trabalho. E isso vale para qualquer... que, assim, a gente está falando especificamente da voz, mas qualquer trabalho você precisa de um equilíbrio mental e de saúde para você poder exercer. Se você não tem isso, uma hora você vai ficar doente e você vai render zero.
Então, como a voz ela tem muito esse peso emocional, a gente trabalha ela de dentro para fora mesmo, tirando esses monstros internos da gente, assim, para ter mais segurança de se expressar, né? A nossa voz, ela representa ideias, visões de outros, do seu cliente, da sua marca, e ela precisa estar bem para poder vender essa ideia para quem ouve, para quem, enfim. Interessante. É isso, resumidamente. Pô, da hora. Pois é, eu vi lá no teu site, falei, porra, vi lá que você é formada, né, e tal, nisso. Sim. Eu acho que eu sou uma das poucas, ou talvez a única locutora especializada nessa parte. Você especializou pra uma coisa mesmo voltado pro locutor, né? Pelo que eu vi lá. Isso. Assim. Pô, que legal. Exatamente. Bacana. Ô, Fernanda, e você falou que você tá mais focada em locução mais pra empresas, assim, esse tipo de coisa, né? Você não faz esse tipo de locução que a gente ouve aí nas rádios, vinhetas, esse tipo de coisa você não faz? Como é que é? Faço. Faz também. Pagando bem? Não, mentira. Não, eu faço, mas é que as pessoas... É que assim, quando as pessoas me procuram, elas já me procuram... Como elas veem muito alguns dos meus trabalhos, principalmente no YouTube, elas já vêm direto, Fernanda, preciso de um vídeo institucional, um vídeo empresarial. Então, elas já vêm com esse foco. Não que eu não faça outras coisas, eu faço. Mas é que como um trabalho puxa o outro, então é difícil eu fazer coisas diferentes do que eu já faço. Pô, da hora. Mas eu faço sim. E aí eu achei legal essa parte que você falou, pronto, já falou que não é sonoplasta, né? Mas você também edita suas coisas e entrega pronto? Como é que é? Você só entrega off? Então, aí que tá. Eu entrego off. Se eu precisar editar, eu edito, mas não é minha especialidade. Se precisar inserir uma trilha, um BG, sim, faço tranquilamente, mas sem uma produção muito sofisticada. Aí eu tenho alguns produtores que são os meus parceiros, se eu precisar de algo mais elaborado, aí eles me socorrem. Saquei. Até porque eu acho legal também ter esses colegas como parceiros, porque não dá pra gente fazer tudo. Por mais que eu queira, eu não consigo fazer tudo. Pode crer. Você acaba ganhando tempo, né? Passando. Às vezes as pessoas acham, não, mas um pouco que você passa pra eles, você tá ganhando muito mais depois, que você consegue gravar muito mais coisas e tal. O tempo que você tá editando e tal, enfim. Isso. É verdade. Isso. E programas, esse tipo de coisa. Você parou, Fernanda? Parei. Eu gravei os programas até 2014. Não, 2013. Até 2014. 2013, 2014. Aí depois não fiz mais. Aí o que eu tive de oportunidades parecidas com esses programas, né? Bom, falando um pouco já do meu trabalho que eu faço atualmente, eu gravo um podcast chamado Diário de Dorothy, que ele vai ao ar na Rádio Transmundial aqui no Brasil. Eu sou a voz oficial em português da Dorothy, que é uma missionária que, enfim, ela traz muito devocional para as mulheres. E aí, em cada país onde tem a RTM, que é uma rádio que especificamente cada país tem a sua programação local, tem a sua Dorothy local, que faz a sua versão local, né? E eu faço a versão em português. E eu já faço esse podcast da Dorothy já tem 3 anos pela Rádio Transmundial, e também sou diretora, acredito eu, a única radionovela que está no ar atualmente no Brasil, que gente, me deu um branco agora, peraí. Ela também vai ao ar pela Rádio Transmundial, porque ela já tem 3 temporadas e cada temporada tem um nome. Entendi. Mas eu tô tentando lembrar o nome da primeira temporada que eu acho... lembrei. Cristo para o Mundo. E aí cada temporada ela tem um nome. No site da RTM, todo mundo pode, inclusive, baixar os episódios. Então, eu sou diretora da radionovela, que tá no ar, Cristo para o Mundo, meu Deus. Cristo para o Mundo. E também sou a voz da Dorothy. Então, eu faço esses 2 materiais hoje, coisa, né? Que são, querendo ou não, são programas gravados, né? Então, eu ainda estou no ar, de alguma forma, através desses 2 programas. Pô, da hora. Fernando, você faz bastante coisa, meu. Quero super agradecer por você ter vindo aqui, aberto aí mais de 1 hora na sua agenda. Foi muito legal bater esse papo. Espero que a gente possa voltar de novo,
trocar mais ideias. Com certeza tem muita coisa pra falar. E, pô... Nossa, e falar é uma coisa que eu falo bem, Você fala pra caramba. Eu gosto quando vem pessoas assim, porque aí eu vou viajando nas histórias e tal. Meu, eu quero super te agradecer. Você quer falar mais alguma coisa que você acha que a gente podia ter falado? Quero fazer minha propaganda também, Pô, né? claro, fica à vontade aí, meu. Gente, vamos lá e fala que foi por aqui. Dá essa moral. Então, deixa eu fazer o meu merchan, fazer propaganda da minha lojinha. Então, se você tem interesse em contratar uma voz profissional, é só acessar meu site www.vozfeminina.com.br ou através do meu Instagram, @locutorafernanda. Lá também você pode, através do link da bio, você pode entrar em contato comigo. E se você é locutor ou quer aprender sobre locução, assine a Academia de Locutores, que é a primeira academia de locução online do Brasil, por um preço que, olha, você nunca, nem na minha época que eu estudei locução, eu pagava isso. Mas é uma ótima oportunidade de você ter um ensino honesto. Eu gosto de deixar isso bem frisado, um ensino honesto da locução, do que é o mercado de locução, seja para rádio, seja para locução publicitária, comercial, não importa. Você que é profissional da voz precisa estar preparado, com a sua voz preparada para o mercado. E a Academia de Locutores te oferece isso. É um clube por assinatura que não tem fidelidade, então você pode assinar, cancelar quando você quiser. E se você é um profissional que já está mais à frente, já tem mais quilometragem e quer aprender um pouco mais comigo, a gente vai abrir as mentorias em grupo. Então, se você tiver interesse, manda um e-mail para mim, fernanda@vozfeminina.com.br. Também tem o link do meu WhatsApp lá no meu site, você pode clicar, falar direto comigo. E também o meu canal do YouTube, se você quiser conhecer um pouco mais do meu portfólio. Eu também dou várias dicas sobre equipamento, sobre locução lá no meu canal do YouTube, então acessem. E quero também convidar, se você não tem nada a ver com rádio, nada a ver com locução, eu tenho um projeto que chama Comunicar para Conectar, onde pessoas comuns, eu ensino pessoas comuns a falarem na câmera, a venderem o seu negócio no digital. Eu preparo a sua voz, eu preparo a sua comunicação para você vender o que você quiser. Então é só seguir, @comunicar para conectar. Eu acho que eu falei tudo que eu tinha para falar. E é isso. E que salve o rádio e valorizem o profissional da voz, porque nós estudamos muito para fazer isso que a gente faz. Pô, que legal, Fernanda. Obrigado, ó. Tudo que você falou vai estar aqui na descrição, gente. Vai estar aqui na descrição ou vai estar aparecendo aqui nesse rodapé aqui no vídeo. Mas na descrição vai estar aí uma parte assim, seguir ou conhecer a locutora Fernanda. Vai estar tudo lá. Ó, meu telefone tá falando aqui também. Vai estar tudo aí para você seguir lá e vai lá, conheça o trabalho dela. Fala que foi pelo Radializando para ela falar, pô, valeu a pena, foi legal e tal. Fernanda, cara, ó, muito obrigado mesmo por você ter vindo. Você é uma pessoa muito simpática, foi muito legal. Muito obrigado mesmo. E é isso aí. Bati no microfone. Eu que agradeço. Obrigada, Ed, pelo convite mais uma vez. Para mim é sempre, como eu falei no início aqui do nosso papo, para mim é sempre muito bom falar daquilo que a gente ama fazer, né? E se a gente puder contribuir de alguma forma com outras pessoas que também estão trilhando esse caminho e queiram aprender mais, estou super à disposição. Estou em todas as redes sociais. Gente, eu sou a louca das redes sociais, dos stories. Ensino as pessoas, literalmente, a lidarem com o digital. E saibam que, se você não está nesse digital aqui, né, nas redes sociais, você está perdendo tempo, dinheiro e, principalmente, perdendo oportunidades. Então, fiquem ligados aqui sempre no Radializando, aprendam com o Ed aí também, tem muita coisa a fazer a sua própria rádio web. Se você não gosta de trabalhar naquela rádio lá que só toca música chata, abra a sua própria rádio. Com o Ed, abra a sua rádio web e toca as músicas que você gosta, rapaz, né? Faça o seu playlist pessoal, é isso. Fala sério. Então tá, olha, muito obrigado por você ter vindo aqui mais uma vez. Galera, para você que ficou até o final, escreva aqui nos comentários, fiquei até o final, para eu saber que você ficou até agora. E é isso aí. Até a próxima, se Deus quiser, hein? Tchau!